Olá, pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um domingo maravilhoso, um domingo extraordinário, domingo realmente poderoso. Seja um domingo de bênçãos. Nós estamos aí fechando o ciclo, dessa semana, falando sobre o passado, não olhar para o passado, não cometer os mesmos erros do passado, não viver com a mente, os pensamentos, ou olhando, como a Bíblia diz, para o passado. É prosseguir para o alvo. Nós costumamos dizer que quando nós lemos a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu costumo dizer que a história se repete, só mudam os personagens. Tudo que aconteceu lá atrás acontece hoje, só mudam os personagens. Então, nós temos a oportunidade de acertarmos com aqueles que acertaram e não cometer os mesmos erros daqueles que cometeram erros, falharam, fracassaram. 1 Coríntios 10:1 diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, como acontece hoje. Todos temos comido do mesmo alimento espiritual, recebido o mesmo alimento espiritual. Beberam da mesma bebida espiritual. Nós temos bebido da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. E aí, esse versículo fecha todo o raciocínio. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Exemplos de pessoas que erraram, cometeram, fizeram escolhas erradas, e pessoas que acertaram. Porque, como diz, no entanto, Deus não se agradou da maioria deles, mas teve aqueles que Deus se agradou. Nós falávamos ontem, na oração de ontem, que os pais, boa parte dos pais, não entraram na terra prometida, mas os filhos entraram. Isso é lindo, porque nós podemos viver aquilo que os nossos pais não viveram. Nós podemos desfrutar daquilo que os nossos pais não desfrutaram. O nosso presente e o nosso futuro pode ser completamente, ou a nossa história pode ser completamente diferente da dos nossos pais. E nós vemos isso nesse texto, que os pais não entraram, mas os filhos entraram na terra prometida. Os filhos não colheram os mesmos resultados, até porque os pais desobedeceram, os filhos fizeram aliança com Deus. Então, você não deve olhar para a vida do seu pai, para a vida da sua mãe, ou talvez você olhe e diz assim: poxa, meu pai e minha mãe foram tão abençoados, você pode ser muito mais. Ou eu não gostaria de viver a vida do meu pai e da minha mãe, você pode viver uma vida completamente diferente. Mas está aqui, mesmo as pessoas comendo do mesmo alimento, bebendo da mesma bebida espiritual, tendo as mesmas oportunidades, Deus não se agradou da maioria deles. Então, nós temos recebido o mesmo alimento, recebido a mesma comida espiritual, e agora precisamos realmente transformar esse alimento, transformar essa bebida em algo poderoso em nossas vidas, para nos capacitar, possibilitar fazer aquilo que Deus aprova, porque nós somos direcionados. Deus nunca nos deixa sem direção. O problema é que muitas vezes nós mesmos escolhemos as nossas, próprias direções. Não queremos seguir a direção do Senhor. Então, pense nisso. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. O que é um exemplo? Exemplo do que não se deve fazer e exemplos do que se deve fazer, o que deve ser feito. E nós não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar. Se queremos uma vida gloriosa, uma vida extraordinária, precisamos tratar com muita seriedade o que está escrito, porque a história se repete, só muda os personagens, o tempo e os personagens. E nós vemos na Bíblia exemplo de pessoas que fracassaram,
mas nós vemos exemplos de pessoas que foram altamente bem-sucedidas. E aí vem o nosso livre-arbítrio para fazermos as escolhas certas. A quem vamos pegar como exemplos? A quem vamos imitar? A quem vamos seguir? Seguir o exemplo de quem? Pense nisso, reflita sobre isso e não importa, como disse, o que os seus pais viveram. Se os seus pais nunca entrou na terra prometida, nunca viveram os seus sonhos, você viverá. Pode ter certeza disso. Ore comigo. Ó Santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo. Abençoe a cada uma delas. Dê um dia glorioso, um dia poderoso, um dia sobrenatural, um dia incrível. Abençoe, Senhor. Abençoe, abençoe. Fala melhor às mentes, aos corações. Que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio para fazer as escolhas certas, porque tudo foi deixado como exemplo. Para que a gente não cobice as coisas más, como alguns cobiçaram, nós não venhamos fazer as escolhas erradas, como alguns fizeram, mas que nós possamos acertar. Que realmente possamos acertar e, consequentemente, viver uma vida gloriosa, extraordinária, dirigidos pelo Senhor. Eu oro por todos, abençoo a todos, peço um domingo maravilhoso sobre a vida de cada um e que essa reflexão entre nas mentes e nos corações. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Domingo maravilhoso, domingo extraordinário. Forte abraço.